todos novamente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Nessa noite, agora parou um pouco de chover, mas choveu bastante, então é muito bom ver a casa, vocês aqui presentes. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Sejam bem-vindos também os irmãos que vão nos acompanhar posteriormente, pois após a palestra de hoje, o nosso querido irmão Ney, ele edita os vídeos e posta no nosso canal do Consolador. Então, desde já também convidando a todos para se inscreverem no nosso canal. Vamos ver se a gente consegue bater a marca de 200 inscritos. Então, como eu disse, né, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, na Casa do Consolador, e que possamos ter hoje uma noite iluminada, nesse dia tão chuvoso, né? Então, para iniciarmos o trabalho, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Reconcilia-te depressa. Em nenhuma outra passagem do Evangelho, Jesus te recomenda que hajas com tanta presteza. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto ambos estais a caminho. Não deixes que em teu coração mágoa se acumule sobre mágoa. Quanto mais te distanciares da estrada do entendimento com o próximo, maior a profundidade do abismo que se cavará entre ambos. Quanto mais dentro de casa te integrares ao silêncio da indiferença, maior a dificuldade de retomar o diálogo com quem precisas conviver. Enquanto ambos estais a caminho, significa, enquanto há oportunidade, particularmente, te sorri e acena. Pois, se hoje tens e não queres, amanhã é possível que venhas a querer e não possas. Então, com essa bela mensagem, nos incentivando a nos reconciliarmos com os nossos irmãos, a perdoarmos tanto a eles como a nós mesmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, infinita justiça, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, governador do nosso orbe, o nosso irmão mais velho, aquele que tanto se sacrificou por nós e ainda se sacrifica, trabalhando por todos nós. A espiritualidade amiga, os nossos mentores, e vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui, reunidos na Casa do Consolador Prometido, para estudarmos a palavra do Cristo, para nos evangelizarmos, para nos harmonizarmos com as energias desse novo mundo. E vamos pedir que tudo que estamos recebendo nesse momento possa ser repassado a todos aqueles que precisam, que sofrem as dores físicas e morais, a todos aqueles que vivem em zonas de conflitos, em zonas que as intempéries do nosso planeta fustigam a alma dessas pessoas, que todos eles recebam o amparo e a força necessária para continuarem na sua jornada. Vamos pedir também o amparo necessário para nossa querida irmã Maria Ângela, que vai ser a responsável pela doutrinária dessa noite. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o estudo, o trabalho, a conversa de hoje. E que assim seja. Então, de imediato, gostaria já de passar a palavra para nossa querida irmã Maria Ângela, que hoje vai nos falar sobre a Casa Espírita, né? Está contigo a palavra, então. Boa noite a todos. A nossa gratidão a todos vocês que enfrentaram esta noite úmida, chuvosa, com prenúncios, inclusive, de que se tivesse chuvas intensas nesse horário. Mas, felizmente, por hora, podemos nos reunir aqui, falar um pouco sobre os ensinos de Jesus. E isso já aquece os nossos corações. Então, a nossa gratidão a todos vocês
por estarem presentes fisicamente, porque sabemos que provavelmente haveriam outras atividades bem interessantes para se fazer numa noite como esta em casa. Principalmente aqueles que gostam de futebol, provavelmente ficaram pensando: vou, não vou, vou, não vou. Então, a nossa gratidão por vocês estarem aqui. Quando nós recebemos o convite, nós perguntamos se poderíamos fazer uma relação nessa temática sobre o Centro Espírita com a Casa do Caminho. E a resposta foi positiva. Por isso que o nome da nossa exposição doutrinária é As Lições da Casa do Caminho para o Centro Espírita Atual. Para entendermos isso, nós precisamos voltar no tempo e lembrarmos da última semana que Jesus esteve junto com os seus amigos. Lembrando, né, a festividade da Páscoa, que Jesus solicitou que se preparasse a ceia de Páscoa, porque ele queria comemorar aquela data, que é uma data significativa dentro da tradição hebraica, com os seus amigos. E os amigos, naturalmente, entenderam que era da tradição do povo, então Jesus estaria apenas reforçando algo que já era habitual. Mas Jesus, presciente de tudo que acontecia, ele sabia que não ficaria mais tanto tempo com os seus amigos. E ele precisava orientá-los de como proceder após a sua ausência. É por isso que nós temos, então, aquela preparação da ceia de Páscoa no modelo hebraico e aquela reunião da última refeição que Jesus faz com os seus amigos. Então, eles estão ali reunidos e é bem típico que os apóstolos não entendiam o que aconteceria horas depois, porque Jesus está dando as orientações, está falando para eles, orientando, quando eu não estiver mais com vocês, né? E aí eles perguntam, mas para onde que o senhor vai? Né? Tipo assim, vai viajar? O que vai fazer? Que nós não vamos juntos. E eles não entendem muito bem. Aí há uma cena muito interessante em que eles começam a discutir quem que é o mais importante dos apóstolos. E Jesus não diz quem é o mais importante, ele toma uma atitude exemplificando, ele fazia muito isso. Ele prontamente pega de uma bacia, de uma ânfora com água, um paninho e começa a lavar os pés dos seus amigos. Né? Então, mostrando para todos nós que se você quiser ser o primeiro, você tem que servir ao próximo. Então, esse é um momento, né, em que Jesus está preparando os seus seguidores, principalmente aqueles que conviveram com ele durante toda a sua caminhada, desde que ele iniciou as suas peregrinações levando a mensagem. Ou então, um momento de preparação. Ato contínuo, nós sabemos que Jesus é preso. Ele se recolhe, ele vai junto com João, Pedro e Tiago para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras ele vai fazer as suas orações. Ele vai se conectar, provavelmente, com a esfera crística que governa o nosso sistema solar. E nesta conversa que ele tem com os amigos crísticos, que provavelmente foram os que o escolheram para essa tarefa, ele vai então pedir força para seguir, a partir dali, o seu testemunho. Alguém pode perguntar, mas
Jesus era um espírito de alta hierarquia. Será que ele estava com medo, com receio? Eu só posso emitir o meu parecer pessoal. Eu creio que não era uma questão de medo, de receio. Jesus sabia do que ele deveria exemplificar para a humanidade de espíritos vinculados ao planeta Terra, já que ele seria o nosso modelo e guia para toda a eternidade. Mas se a gente considerar que os escritores, aqueles que se aprofundam mais nas questões do mundo espiritual, nos dizem que Jesus levou muitos séculos preparando o seu perispírito para adentrar na matéria orgânica de um corpo dos seres espirituais no teor que somos nós, aqui no plano físico. Há quantos séculos Jesus não sabia o que era uma dor física, porque ele não tem mais um corpo material há muitos séculos. Imagine que nós éramos pretensão e ele já era o governador da Terra. Então vejam que há muitos milênios que nos separam. E ele adentrou em um corpo orgânico, como o nosso. E corpos orgânicos têm nervos. E corpos orgânicos identificam dor. Então, ele ia voltar, depois de muitos séculos, a sentir dor física. E aí, ele precisava estar preparado energeticamente para isso. Então, a gente entende que esse momento de recolhimento, ele é muito interessante e fica para todos nós. Às vezes, nós precisamos passar por alguns processos que são ainda dolorosos, né? Você vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma extração de um dente, né? Eu não sei se é porque eu tenho trauma com extração de siso, eu passei tão mal quando retiraram um dos meus sisos que penso em dor, em sofrimento, eu me lembro do meu siso. Talvez para outro seja barbada, para mim foi uma semana sem poder abrir ou fechar a boca, porque o bendito do siso, em vez de nascer com as cúspides para cima, nasceu para o lado. Então, foi uma cirurgia para essa retirada. Resultado, eu fico imaginando Jesus sentindo dor de dente, coisa que provavelmente milhões de anos que ele não sabe o que era uma dor de dente. Então, Jesus se recolhe para poder se preparar para o seu testemunho. E aí a gente sabe que é neste momento que Judas chega com os soldados do Sinédrio e indica aos soldados quem é Jesus. E Jesus, então, é preso. E aí ele vai, né, de um lado para outro, porque Caifás, que foi o articulador político da prisão de Jesus, né, ele manda para Herodes, Herodes não consegue também fazer Jesus cair em contradição, mandam para Pilatos, e fica... Todos eles sabiam que Jesus não tinha nada a esconder, mas eles precisavam calar quem os afrontava com a verdade. E eles sabiam que era verdade. Bom, após a morte de Jesus, o que se instalou entre os amigos de Jesus? Entre os apóstolos e os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que foram beneficiados pelas curas de Jesus de alguma forma. Todos eles ficaram muito receosos, porque temiam a prisão e a condenação, tal qual aconteceu com Jesus. Então, automaticamente, eles se espalharam. Eles não permaneceram mais unidos, eles se separaram, cada um foi cuidar da sua vida e eles não diziam para ninguém que eram seguidores de Jesus. E aí nós temos aquele momento da negação de Pedro, quando ele é perguntado: tu era um dos seguidores de Jesus? E ele dizia que não. Então nós temos este momento, que é o momento em que
A gente popularmente diz barata tonta, não sei se vocês usam isso, né? Parecia um monte de barata tonta, ou seja, eles não sabiam o que fazer, que rumo tomar, como agir. Jesus, então, é retirado da cruz e, por uma questão de influência de José de Arimateia e Nicodemos, que eram 2 doutores da lei, pertenciam ao quadro apostólico do Sinédrio, tinham um certo poder, e são eles que vão conversar com Pilatos e pedem autorização para que o corpo de Jesus seja retirado da cruz, porque isso não era um sistema comum. Os corpos dos crucificados ficavam pendurados na cruz para servir de exemplo, até que os corvos viessem comer as suas vísceras. Então, eles retiram Jesus e sepultam Jesus, e naturalmente, depois daquele dia, as mulheres têm a coragem de ir até o túmulo para fazer a preparação do corpo. Dentro da religião hebraica, quem morre precisa passar por uma preparação corporal, o que não foi feito com Jesus. Então, elas vão até lá. E o túmulo está vazio, não tem ninguém, eles não encontram o corpo. E aí nós lembramos que Madalena fica, as outras mulheres voltam assustadas, enfim, vão conversar para ver se descobrem se alguém tinha tirado o corpo de lá, e Madalena fica, e aí há um momento em que ela conversa com Jesus, porque Jesus se apresenta para Maria Madalena. Algumas pessoas perguntam por que Jesus se apresenta a Maria Madalena. E aí a gente sabe que existem muitas lendas e tudo, inclusive alguns autores que dizem que Jesus era casado com Maria Madalena. Sem problema nenhum, se Jesus desejasse casar, não há problema nenhum para que ele casasse. Mas ele, sabiamente, não casou. Até porque imagina Jesus dizendo: Madalena, hoje eu tenho que ir até Cafarnaum para fazer uma palestrinha. E ela ia dizer para ele: logo hoje? E eu que vou cuidar das crianças sozinha? Eu passo o dia inteiro lavando, passando, fazendo pão, e tu já vai sair de novo com teus amigos? Não seria assim? Então Jesus, sabiamente, né, ficou solteiro. E por que Madalena? Porque, diz Emmanuel, num texto que eu não vou lembrar agora qual é das obras, mas vocês podem procurar, é naquela coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Pão Nosso. Num deles, Emmanuel fala sobre isso. E ali Emmanuel diz que Maria Madalena foi o espírito que fez a maior transformação moral durante a estada de Jesus aqui na Terra. Ela mudou da água para o vinho a sua conduta. E a gente vai ver isso como exemplo no livro Boa Nova, da psicografia do Chico, da autoria de Irmão X, Humberto de Campos. Sugiro a leitura, quem ainda não leu, Madalena, no livro Boa Nova. Ali a gente entende por que Jesus apareceu para ela, porque foi o Espírito que fez uma transformação radical no seu comportamento, na sua ação, na sua índole. Bom, então, não tem, né, Jesus lá no túmulo, mas ele aparece. E aí ele começa a aparecer. Ele aparece para os apóstolos, porque quando a notícia corre que Madalena conversou com Jesus, eles voltam a se reunir para entender o que está acontecendo. Primeiro eles não acreditam, depois eles ficam em dúvida. E aí Jesus aparece para eles. Jesus aparece para os apóstolos que estavam todos reunidos, discutindo se morreu, se não morreu, que roubaram o corpo, não roubaram o corpo, essas coisas triviais. Ele aparece para os discípulos e nesse dia Tomé não está presente.
Então, quando contam a novidade para o Tomé, ele diz: só acredito vendo. 8 dias depois, Jesus aparece de novo e aí Tomé está presente. E aí Tomé diz: Senhor, eu só acredito se eu colocar o dedo nas suas feridas. E ele coloca o dedo e confirma que é Jesus, que tem um corpo ali, sim. Jesus vai aparecer também para discípulos, não os apóstolos, discípulos, que estão indo para a aldeia de Emaús. E há um diálogo entre eles e eles não reconhecem Jesus, só vão reconhecê-lo na hora da refeição, da forma como Jesus parte o pão. Então, tudo isso, né, mostrando que Jesus aparece repetidas vezes para várias pessoas, inclusive para um grupo de pescadores que não estava conseguindo pescar lá no mar de Tiberíades, e ele enche as redes de peixe e faz uma refeição com eles ali. Por que Jesus, depois que já está liberto do corpo físico, vem se materializar para tantas pessoas? Qual é o sentido dessas aparições? Por que Jesus está se materializando, conversando, permitindo que o toquem, se alimentando junto com eles? Qual é o objetivo? O objetivo é 40 dias Jesus fica aparecendo aqui e acolá para esse, para aquele, não só para os apóstolos, mas para os seus seguidores também, para os discípulos, para os pescadores, para aquelas pessoas com as quais ele conviveu, conversando com eles, se deixando tocar, participando da alimentação, que era algo que Jesus adorava fazer, né? É por isso que nas casas espíritas a gente gosta tanto de sessão de mesa. Tem uma reuniãozinha, vamos pegar e fazer um bolo, um chazinho e vamos partilhar o pão. Jesus adorava isso. Volta e meia ele reunia os amigos na casa de Pedro, nas outras casas ele ia lá e fazia uma refeição junto. Ele partilhava o pão. Então, na realidade, o que a gente tinha? A gente tinha um grupo de espíritos que eram os apóstolos e seguidores de Jesus, extremamente titubeantes como nós. Vamos nos colocar na posição dos apóstolos. Porque hoje é fácil a gente dizer assim: ah, mas se Jesus aparecer, eu jamais vou negá-lo. Será? Será que não? Às vezes a gente nega Jesus em outros momentos, de forma muito mais terrível. Então, na realidade, é a amorosidade de Jesus se materializando, porque ele vem para os amigos que, na hora que deveriam estar lá, dando apoio e testemunhando junto com ele, sumiram. Quem é que estava lá ao pé da cruz? Maria, que é a mãe. Bom, aí, né, a gente sabe, mãe é mãe. Né? Madalena, que teve uma mudança radical na sua existência. E quem? João, que era o jovem e que era criticado por Pedro por ser muito jovem. Era o jovem, e sabe como o jovem é, né? Eles são extremamente atuantes. Eram estes que estavam lá. O resto estava tudo escondido. E mesmo para estes amigos que se esconderam, que o negaram, ele volta. Volta para dizer: não tem problema, gente. A gente não vai ficar de mal. Eu não vou cancelar vocês só porque vocês me negaram. Não houve cancelamento. Pelo contrário, ele veio dizer, acima de tudo, o quê? Que a morte não existe. O maior exemplo, a maior afirmação comprovada de Jesus é que a morte não existe. Porque se todo mundo viu Jesus pregado na cruz e depois ele aparece e se deixa tocar, o que quer dizer?
que ele continua após a morte. O que foi que morreu? O corpo físico. Ele, espírito, continua. É a mesma coisa conosco. O derradeiro momento em que nós tivermos que deixar o corpo físico não vai acabar com a nossa existência. A gente só vai mudar de plano vibratório. Então, o que Jesus fez com essas aparições? Ele voltou a colocar naqueles espíritos a vontade de continuar, de manter o trabalho, de exemplificar o que aprenderam com o mestre. Se Jesus não tivesse aparecido, se materializado para eles, provavelmente eles se dispersariam. E muito pouco chegaria até nós. Mas a presença deles, sem crítica, sem acusação, sem cobrança, dizendo que os amava, que não tinha problema nenhum, fez com que o grupo se fortalecesse e voltasse novamente a se reunir. E aí eles voltaram a se reunir na casa de Pedro, como era hábito. Aí a casa de Pedro começou a ficar pequena, e eles então resolveram que iam manter as mesmas práticas ao tempo de Jesus, atender os necessitados e estudar as passagens, as parábolas, as bem-aventuranças, que já estavam registradas no Evangelho de Mateus, né? E aí essa informação, quem nos traz é Emmanuel, no livro Há 2000 anos, quando ele vai narrar que Estevão aprendeu sobre as falas de Jesus lendo os pergaminhos escritos por Levi, que depois, né, o nome dele se transforma em Mateus. Então, Levi, o coletor de impostos, que era seguidor de Jesus, já começava a escrever o seu evangelho. Então, nós vamos ter, de novo, o grupo reunido. E como eles queriam continuar a mesma prática que aprenderam com Jesus, eles, então, se dirigiram para Jerusalém. E Jerusalém era, naquela época, o centro das atrações. Tudo acontecia em Jerusalém. Né? Teve uma época que foi Paris, e é por isso que a doutrina espírita surge em Paris. Hoje em dia, onde que é? Né? Nova York, tudo que acontece no mundo vai para Nova York. Você quer que alguma coisa seja divulgada mundialmente, faça em Nova York. Então, naquela época era Jerusalém. Aí eles vão para Jerusalém, na festa chamada, né, de comemoração da entrega das tábuas da lei de Deus a Moisés. Então, dentro da tradição judaica, eles têm essa comemoração. Aí Jerusalém pipocava de gente, né? Era aquele mar de pessoas. E eles estavam reunidos, os apóstolos, e de repente eles começaram a ver línguas de fogo, e cada um deles começou a falar sobre os ensinamentos de Jesus em uma língua diferente da nativa, que era o aramaico. É tipo assim, agora nós todos reunidos aqui, talvez um ou outro saiba falar uma outra língua estrangeira, inglês, francês, espanhol. Mas imaginemos que aqui ninguém sabe falar essas outras línguas, a não ser o nosso bom e velho português. E, de repente, nós começamos a falar em inglês, em alemão, em espanhol, né, em árabe. E aí fica todo mundo assim, bom, mas como é que eles estão falando essas línguas se não as conhecem? Quem estuda a mediunidade sabe que esse fenômeno tem um nome, né? Xenoglossia, que é a falar línguas que você não domina, né? Sob efeito mediúnico. Então, foi o que aconteceu. Os apóstolos sofreram a influência de espíritos
e falaram em várias línguas. Por quê? Porque Jerusalém estava cheio de estrangeiros. Se falassem só em aramaico, os gregos não iam entender, os etíopes não iam entender. Então, eles falaram na língua de quem estava escutando. Um fenômeno que chamou a atenção de quem passava por ali. E isso, né, divulgou o quê? O encontro dos apóstolos. E aí foi que Pedro começou a organizar na sua residência a Casa do Caminho. E por que ela começou a ser chamada Casa do Caminho? Porque o local escolhido por Pedro era onde ele morava. E, naturalmente, Pedro não era um homem de grandes posses financeiras para morar bem no centrão de Jerusalém. Ele morava numa estrada que dava acesso a uma das portas de entrada de Jerusalém. E ainda tem isso, né? Antigamente, todas as cidades eram muradas e tinha portas. Então, as portas elas eram colocadas para evitar as invasões. E o caminho, os romanos foram os que mais fizeram caminhos, é por isso que a gente diz que todo caminho leva a Roma, porque quem mais construiu estrada, aliás, a gente aprendeu a construir estrada com os romanos. Então, os caminhos conduziam até Jerusalém. E num desses caminhos era a casinha de Pedro. E ali ele começou a atender quem precisava. Inicialmente, o que eles faziam nessa Casa do Caminho? Eles faziam a leitura do Evangelho de Mateus, onde estavam escritos aqueles episódios que eles haviam testemunhado. E ali estava Pedro, estava Tiago, estava João, estavam outros apóstolos que presenciaram ao vivo e a cor, foram conterrâneos de Jesus. Então, havia o testemunho deles falando de Jesus, quando Jesus falou, né, sobre a parábola do bom samaritano, nos contou essa história. Então, isso era tudo repetido ali. E aí, após isso, eles repartiam o pão. Eles fabricavam aquele pão típico da época e aí eles partiam e todo mundo saboreava aquele pão. E ali eram atendidos os que vinham, porque quem começou a vir? Normalmente, quem precisava. Eram os leprosos, eram os obsediados, né? Eram as prostitutas. Ou seja, a Casa do Caminho atendia quem precisava. Ninguém precisava pagar nada, ninguém precisava ter algum status social. Era um necessitado, eles entregavam na Casa do Caminho. Então, a gente lê no livro Há 2000 anos a história, né, do cunhado de Paulo de Tarso, né, na época Saulo, e a gente vai entender. Aliás, o livro não se chama Há 2000 anos, desculpe, é Paulo Estevão. Né? É que Há 2000 anos eu também gosto bastante. A Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, da autoria de Emmanuel, vai contar a história, né, de Gesiel, Abigail e de Saulo. E aí, quando o rapaz ele vai para as galés romanas, acusado de ter colocado fogo na plantação do homem importante lá daquela região, ele então se contamina com uma peste, porque ele cuida do comandante do navio, para que o comandante, porque ninguém queria chegar perto do comandante, né? E aí ele consegue que o comandante se cure, mas ele se contamina. Aí eles queriam que ele fosse jogado em alto mar. O comandante ficou pensando, poxa, o cara me salvou, vou matá-lo, então não.
Aí colocou ele na praia e disse, bom, agora tu muda de nome e segue a tua vida. Ele estava lá, ardendo em febre, cheio de pústulas, passou um cara, olhou, achou que ele estava morto. Quando viu que estava vivo, ficou com pena, penalizou-se e levou para onde? Para a casa do caminho, porque lá eles aceitavam tudo. E aí Pedro é que cura, e a partir daquele momento ele se transforma em Estevão. E Estevão é o primeiro mártir do cristianismo, né? É depois executado a pedradas a mando de Saulo de Tarso. Então, a casa do caminho era assim, uma casa simples, singela, à beira do caminho, recebia quem precisasse, fosse rico, pobre, fosse judeu ou não judeu, essa era a tradição. Então, gente, nós temos que pensar a estrutura, o que acontecia na Casa do Caminho, o que nós que vivemos agora, em 2023, podemos aprender com essa casa. Uma das coisas que a gente aprende quando lê o que acontecia na Casa do Caminho é a questão, em primeiro lugar, é uma casa singela. O que quer dizer uma casa singela? É uma casa que não tem grandes construções. Então, nós não vamos ter uma casa espírita em que nos banheiros vai ter mármore, torneiras douradas, que o salão vai ser um salão de carpetes persas. Casa espírita, ela é simples, objetiva e útil. Então, por exemplo, tem uma jarra em cima da mesa aqui desta casa. É uma jarra que a gente compra lá na Casa Maria, não é? Deve ter saído bem baratinho. Aí alguém pode chegar aqui e dizer, ai, mas é tão simplesinha essa jarra. Vamos comprar uma jarra de prata, bonitona, toda desenhada. Vende na internet, a gente compra. A gente paga em prestação, não tem, hoje em dia cartão de crédito divide em 12 vezes e vamos ter uma coisa decente. Aí vem um palestrante aqui, porque vamos servir num copinho de plástico? Vamos comprar um de cristal, né? Daqueles assim que a gente usa para poder afinar os instrumentos musicais, né? De tão puro que é o cristal. Aí a gente já começa a achar que essa toalha já não está mais condizente, né, com a importância das pessoas que vêm. Então, a gente já manda fazer uma toalha toda cheia de fios dourados. Aí a gente olha as cadeirinhas e diz, ai, mas as cadeirinhas tão singela. Vamos comprar uns estofados, de veludo, né? E quando a gente vê... porque é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. O Senhor merece tudo que tem de bom. Né? E aí a gente vai querendo botar tudo que custa bem caro, porque a gente quer mostrar para a sociedade, olha como aqui a gente valoriza o templo do Senhor. A Casa do Caminho não tinha nada disso. Era simples, era o que dava para ser feito. E aí eles viviam de doações. As doações chegavam, tinha um que conseguia doar mais, outro doava menos, e isso não significava que quem doou mais é mais importante de quem doa menos. Eu só posso falar da minha casa, que é a Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, né? É um nome enorme. Bom, lá nós temos os nossos associados. A contribuição mínima que a pessoa, para se associar, precisa
contribuir é R$10 por mês. Tem gente que doa bem mais que isso, tem, mas não tem problema. Para nós, se a pessoa chegar e disser, vou doar R$10, tranquilo. Tem gente que diz assim, mas por que não aumentam isso? R$10 não paga hoje em dia quase nada. Mas não é essa a nossa intenção. E a pessoa que doa 10, ela é tão valorizada quanto aquela que doa R$500. Tem quem doe 500? Tem. Mas isso não é divulgado numa tabela do ranking, quem doa mais, quem doa menos. E quem não pode doar R$10, chega e pede isenção. E não precisa nem dizer o motivo. Ela chega e diz, olha, eu não consigo contribuir com R$10, então eu quero a isenção. Pronto, vai ser isento. E vai trabalhar como qualquer um, como aquele que doa 1.000, como aquele que não doa. Não há problema nenhum. Era isso que era assim que funcionava a Casa do Caminho. Os historiadores que estudam sobre isso dizem que não havia essa distinção de quem doa mais. Ninguém chega numa casa espírita e ouve da tribuna alguém dizendo assim, hoje, quem doar R$1.000 vai ser abençoado de forma diferente. Nós vamos fazer uma bênção especial para quem, os 10 primeiros que doarem R$1.000 receberão uma bênção especial. Aqui ninguém vai receber um passe especial, uma bênção especial, uma reza especial, porque doou isso, aquilo, aquilo outro. É assim que funcionava a Casa do Caminho. Casa simples. Ela tem que ser útil. Por que a gente tem que ter parede? Porque nós vivemos no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul tem uma coisa chamada geada. Vento minuano, frio. Sabe que a primeira vez que eu fui no Nordeste, eu já era professora da universidade. E aí eu fui num congresso, né? E lá em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sempre digo que na hora que eu entrei lá para planejar a minha reencarnação, eu me confundi. Quando perguntaram, para que Rio Grande tu quer ir? Eu disse do Sul. Aí depois eles disseram que não podiam mais corrigir, que já estava feita a ficha, porque eu queria mesmo era do Norte. Aí, o que aconteceu? Estou eu sentada ouvindo a exposição, né? A gente vai para ter esses momentos de interação com outros pesquisadores e tudo, e eu olho a parede toda vazada. A parede da parte externa, assim, toda vazada, com aqueles tijolos vazados. Só não era vazado o lado do corredor, que dava acesso, então, ao corredor para as outras salas. E eu fiquei olhando aquela parede vazada e pensei, meu Deus, e no inverno, eles devem passar muito frio. Aí depois eu disse, Mariângela, tu está no local que inverno é 20 graus. 20 graus, nunca vai acontecer de inverno, né? Então, é lógico que uma casa espírita lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ela pode ter as paredes de tijolo vazada. Mas aqui no Rio Grande do Sul é extremamente complicado, porque, de repente, é muito frio, né? O vento minuano bate valendo. Então, ela tem que ser funcional. Não adianta construir uma casa de 2 pisos, cheio de salinha, não sei o quê, se não tiver o trabalho correspondente. Em casa espírita não se cria salinhas quando não tem o que botar dentro, em termos de trabalho. Eu vejo gente preocupada lá no Mena, chega gente querendo, não, vamos fazer uma campanha. Chegou um companheiro há pouco tempo com isso. Vamos fazer uma campanha, porque não sei o quê, não sei o quê. Vão construir o Mena Barreto de 3 andares. Eu olhei para ele e disse, para quê? Para que 3 andares no Mena Barreto?
Se a gente dá conta do trabalho com o que tem, mas aí a gente podia fazer o café da manhã para os necessitados. Sim, tu vai vir de manhã bem cedo fazer o café? Porque não adianta ter a cozinha industrial, né? Tudo e não tem ninguém para passar o café, ferver o leite, né? Amanteigar o pão. Primeiro suja o trabalho, depois a gente vê se vai precisar construir mais um anexo. Casa espírita é cheia de anexo, né? Anexo 1, anexo 2, a gente vai fazendo os puxadinhos. Porque é assim que era na Casa do Caminho. Outra questão, a questão das doações, né? Aí a gente tinha que começar a receber auxílio de outras pessoas. Por quê? A gente, com aquilo que a gente está recebendo, a gente está conseguindo pagar as contas. Água, luz, internet, né? A gente compra o produto de limpeza para os banheiros, né? A gente consegue, por exemplo, auxiliar uma senhora que nos presta o serviço de faxina, porque as casas espíritas estão envelhecendo, gente, eu ando preocupada. Aonde que andam os nossos jovens? Eu acho que a doutrina espírita não está encantando muito os jovens, mas isso é outra conversa. E aí o que acontece, né? A gente paga as contas e ainda sobra um dinheirinho que a gente bota numa poupancinha lá na conta bancária do Sicredi do Mena Barreto. Aquela conta não precisa estar cheia de dinheiro. Nem deve. Por quê? Porque esse não é o objetivo. O objetivo é pagar as contas, porque nós somos uma entidade com CNPJ, então a gente tem que pagar IPTU, taxa de lixo, mas a taxa de lixo é o valor do IPTU, então só mudou o nome. E aí nós temos que pagar aquilo que é água, luz, né? Telefone, se a casa tiver telefone, a questão da internet, que hoje em dia não se vive sem, essas coisas assim, né? Manutenção, tá? Tem que trocar umas cadeiras. Agora a gente vai começar lá no Mena a campanha para trocar as cadeiras. Por quê? Porque as nossas cadeiras, elas estão muito envelhecidas e os assentos já estão começando a quebrar. Nos serviram, foram úteis, mas também tem o seu tempo de duração. Então, vamos começar agora, começamos a fazer risoto com maior frequência para trocar as nossas cadeiras. Então, tem que ter objetividade. Não é para encher uma conta bancária, porque não era assim na Casa do Caminho. Quem podia contribuía, quem não podia era bem-vindo igual. Uns contribuem com trabalho, né? Então, é assim que se trabalha na Casa do Caminho. Havia muita fraternidade entre os trabalhadores, sem nenhum ritual. Não precisa. Pedro não se vestia diferente por ser Pedro dos outros. Agora a gente vê, às vezes, algumas casas espíritas, e agora eu estou desabafando com vocês, né? Pós-pandemia, eu andei vendo umas coisas que eu fiquei muito intrigada, né? Algumas casas espíritas agora resolveram que os médiuns têm que usar uma roupa de coloração diferente dos demais, para que sejam identificados, quando eu perguntei, para que eles sejam identificados. Mas por que eles têm que ser identificados? Porque eles são os médiuns. E ser médium é algo que outros. Quem é médium é diferente daquele que não é médium. Então, quer dizer que numa casa espírita, os médiums vão começar a usar uniforme para serem diferentes dos outros que não são médiums, mas que também são trabalhadores. É estranho, não é? A mediunidade não nos difere. Pelo contrário, mediunidade é responsabilidade. Tem gente que diz, eu queria tanto ver
eu olho e digo, você acha que vai ver só o quê? Bezerra, Ismael, doce ilusão. A gente vê coisa que não gostaria de ver, né? Então, para que isso? Essa distinção agora? Né? Daqui uns dias a gente começa a dizer, o que é o presidente? É você? Fernando. Fernando. Daqui uns dias o Fernando tem a brilhante ideia. Os membros da diretoria, isso, vão vir com um uniforme diferente. Não. Entendeu? Vai ser diferente. Para que todo mundo, quando ele entrar, todo mundo já vai dizer, oh, chegou o presidente. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Pedro conviveu intimamente com Jesus, era na casa de Pedro que Jesus se hospedava, gente. Pensa você ter Jesus lá, né? Por isso que a sogra de Pedro dizia, né? De novo esse cara aqui, quando é que ele vai para a casa dele? Vem filar boia todos os dias, né? E mesmo assim Jesus curou a sogra do Pedro, que devia ser chata, porque o cara não saía de lá, não trabalha, só anda falando nas ruas, né? E quando é que ele vai contribuir aqui, ó? Então, Pedro, que era íntimo de Jesus, podemos dizer assim, nunca usou uma roupa diferente para se destacar daqueles que nem conviveram com Jesus. E você deve imaginar, né? Quando nessas reuniões tinha alguém que dizia, né? Ah, mas eu entendi melhor a lição, né? Ele nem conviveu com Jesus e Pedro aceitava numa boa. Então, a questão da doação, né? Tem uma história que o irmão X conta. Gente, se vocês não me policiarem, nós vamos até a meia-noite. Tem uma história que o irmão X conta que eu acho linda, num dos livros dele. Pedro estava angustiado porque tinha umas contas para pagar e não tinha entrado recurso. E aí ele disse, agora, né? Aí tinha umas viúvas que eram viúvas de homens muito, muito ricos, então elas tinham propriedades e tudo, e elas contribuíam com a Casa do Caminho. E Pedro precisava daquela contribuição, né? Tinha que comprar comida e eles tinham que atender os feridos, os leprosos, enfim. E aí chega na Casa do Caminho, no dia em que essas duas senhoras distintas estavam presentes, uma prostituta bem conhecida da região, pedindo ajuda. Aí elas chamaram Pedro e disseram, se essa mulher entrar, nós vamos embora e não ajudamos mais. Aí Pedro pensou nas contas por pagar, e agora o que eu faço, meu Deus? Aí saiu do salão e foi até uma pecinha. Quando ele entrou na pecinha, Jesus apareceu para ele. E ele disse, Senhor, me socorre. Né? Se eu atender a prostituta, eu vou perder as minhas doações. O que eu faço? Jesus não falou nada, simplesmente passou por Pedro e continuou caminhando. Pedro disse, aonde o senhor vai? Ele disse, vou atender a prostituta. Então, quem doa seu trabalho, o dinheiro, ou seja lá o que for para a casa espírita, não tem direito de dizer como tem que ser feito o atendimento. E às vezes a gente tem disso. Tem gente que quer dizer como é que a gente tem que fazer as coisas dentro da casa espírita. Acima de tudo, pessoal, para nós encerrar, é o nosso referencial. O Centro Espírita surge para que nós possamos a estrutura da Casa do Caminho do século I. 2023 anos nos separam, mas a prática de como se trabalhava
na primeira casa, o reduto, o berço do trabalho em nome de Jesus, nós, em 2023, temos que repetir nas nossas casas espíritas. E isso não significa que nós sejamos melhores que qualquer outro templo. Mas se efetivamente nós quisermos ser seguidores de Jesus, o verdadeiro, não uns que andam por aí, né? Como dizia uma colega minha quando eu era professora estadual, na época eu não tinha carro, saía às 11h15 da noite da escola onde eu lecionava e ela me dava carona. E aí ela ia conversando e o marido dela se chamava Jesus. E ela dizia, ai, ai, agora eu chego em casa e vou dormir com Jesus. E eu dizia, tu és a única que literalmente vai dormir com Jesus. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de trazer hoje, essa reflexão. Quando a gente tem dúvida sobre como estruturar, sobre como conduzir o nosso centro espírita, vamos buscar qual é a contribuição que nos dá a Casa do Caminho, a casa fundada por Pedro, às beiras de Jerusalém, onde ali se encontrava Jesus todos os dias. Porque o que a gente quer é que quem venha ao centro espírita encontre verdadeiramente o Mestre. Para isso, o centro espírita existe. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe eu alongar, mas falar sobre a Casa do Caminho sempre é uma satisfação. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Maria Ângela. Muito obrigado pelas tuas palavras, pelos ensinamentos de hoje, né, os exemplos que tu trouxeste, e que todos nós possamos levar isso para nós e que a nossa casa seja útil, como a Casa do Caminho, que nós possamos nos transformar como Maria se transformou, possamos ser como Pedro, que era um pouco rebelde, um pouco brigão, e que se tornou Pedro, que organizava todas as coisas naquela casa. Então, que sejamos úteis, que aprendamos com os exemplos que recebemos aqui hoje. Então, eu te agradecer muito a presença nessa noite chuvosa, difícil, né? De vir aí. Assim como todos vocês, agradecer a presença como disse a Mari, né? As intempéries do Sul, difícil de vir, estamos todos aqui. Então, que foi muito produtiva para todos nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Pedir para ti, Mari, o Zerbini está sempre aqui com a gente. Hoje ele está nos acompanhando ao vivo ali no Facebook. Então, agradecer a todos vocês e até quarta-feira que vem. Então, para encerrarmos, eu gostaria de pedir a Mari que fizesse a oração final. Então, neste instante, eu convido todos aqui presentes para que possamos trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus. Cada um de nós tem uma imagem do Mestre. Recupere esta imagem e faça com que ela apareça agora na sua tela mental, para que possamos direcionar a Ele a nossa rogativa final. Senhor, nós aqui reunidos, queremos agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela nossa atual encarnação. Enquanto existem milhares de irmãos nossos, ansiosos por retornar à escola da vida física, nós aqui estamos matriculados, aprendendo lições valiosas para o nosso amanhã,
transformando o nosso ser, sedimentando em nós as virtudes e abolindo os vícios. Por isso, te agradecemos. Obrigado, Jesus, pela nossa reencarnação. Também queremos te agradecer pelas riquezas com que fomos contemplados na atual existência. Como somos ricos, temos tudo que precisamos para evoluir moralmente. A cada passo que damos, oportunidades novas de exemplificarmos a nossa transformação material e espiritual está presente. Temos ao nosso derredor todas as chances para colocarmos em prática as virtudes que conquistamos. Aqui e acolá exercitamos a paciência. Aqui e acolá exercitamos a resignação, a resiliência, a fraternidade, a solidariedade, a humildade. Sempre ocorre algo onde podemos exercitar, mesmo que de forma muito simples, a aquisição dessas virtudes. E esta riqueza ninguém pode nos tirar. Por isso te agradecemos por elas. Agradecemos pelos professores desta grande escola que é a vida. Na forma de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de familiares, na forma de colegas de trabalho, das nossas residências, na forma, Senhor, de todos aqueles que nós encontramos pelo caminho. Nós queremos agradecer, porque na convivência com tantos outros espíritos, nós conseguimos transformar o nosso ser antigo para um ser novo, condizendo com a tua doutrina de amor. Por isso, Senhor, reconhecemos que temos muito pouco a te pedir. Por acréscimo do teu amor, dá-nos força, coragem para continuarmos nesta jornada, sem jamais esquecer dos teus exemplos imortais. Muito obrigado, que assim seja. Assim seja.